Bom, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu só preparar aqui o esquema. Vamos orar antes de começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Jesus. Senhor, eu te peço para que o Senhor venha nos visitar, Senhor, nessa noite. Jesus, obrigado porque o Senhor já veio, o Senhor já está aqui. Senhor, e eu te peço para que o Senhor me capacite para entregar a Tua palavra, Jesus, sem adulterar ela, Jesus. Meu Deus, para que o Senhor possa falar livremente aqui nessa noite, Jesus, e eu te peço, meu Deus, para que seja feita a Tua vontade, Pai. Perdoa os nossos corações, Jesus, perdoa muitas vezes as nossas atitudes, Jesus, e Senhor, para que nada, Senhor, impeça o Senhor de se mover nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Essa mensagem ela surgiu de algumas meditações minhas e daquilo que Deus tem compartilhado comigo, né? E o texto que eu vou embasar a minha mensagem vai ser o texto de Salmos, capítulo 51. Nós vamos ler uma vez o capítulo todo, tá? Eu estou lendo aqui na versão NVT. Então, vamos lá. Vou esperar um pouquinho aí o pessoal abrir. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora, porém, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Esse texto aqui ele foi escrito por Davi. Na Bíblia de alguns de vocês vai falar lá no início, né? Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Então essa é a oração que Davi faz logo após ele ser confrontado por Natã. O contexto... Aí, obrigado. O contexto desse salmo está lá em 2 Samuel 11:12. É onde ele vai contar toda essa história do adultério e do confronto. E o meu objetivo com essa mensagem aqui é mostrar a alegria
que flui do arrependimento, que são coisas que podem parecer opostas, mas o arrependimento e o quebrantamento, o chorar aos pés de Jesus, se derramar na presença dele, de forma que ele veja a nossa podridão, veja o nosso pecado, isso sim vai gerar uma verdadeira alegria no nosso coração depois. E não, sei lá, muitas das fórmulas que as pessoas propõem hoje em dia sobre felicidade, sobre satisfação, sobre bem-estar, enfim. E nós vamos, eu quero tirar desse texto aqui 4 processos que são importantes do arrependimento à alegria, tá? Nós vamos passo a passo, tá bom? E o primeiro passo, o primeiro processo que a gente passa é o reconhecimento. Ou seja, vamos olhar para o texto e ver, antes de entrar de fato no texto, o que esse texto é. Ele é uma oração. Ou seja, é uma fala de Davi com Deus. E se você ler lá os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel, você vai ver o quão terrível é o pecado de Davi. É algo assim, realmente nojento, repugnante, sabe? Eu acho muito interessante isso da Bíblia, que tem algumas histórias que não tem filtro, simplesmente não tem filtro. E ele expõe mesmo tudo que Davi fez. E é interessante porque você acaba idolatrando, entre muitas aspas, tá? Davi na Bíblia, e você coloca ele como uma referência, e aí enquanto você lê isso, você vai vendo quão humano ele é também, e você acaba desenvolvendo até uma repulsa a ele, sabe? É algo muito diferente, assim. E pelo menos foi o que eu senti lendo esse texto. E com certeza é algo que traz muita vergonha. Um pecado desse é algo que com certeza traz muita vergonha. E eu quero colocar aqui um paralelo entre Davi e voltando lá no Gênesis em Adão, tá? Isso está lá em Gênesis, se eu não me engano, 3, do 6 ao 10. Não precisa abrir, tá? Mas eu vou ler aqui rapidinho. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. A diferença entre Davi e Adão é a reação que eles têm ao próprio pecado. O que o pecado deles causa neles. Que creio que seja essa vergonha, mas é a forma que eles reagem que é diferente. Enquanto Adão foge de Deus, Davi, quando é confrontado, ele vai até a Deus. É algo que eu quero falar um pouquinho mais para frente, mas a primeira coisa que acontece aqui é o reconhecimento, que é o primeiro processo, que é justamente isso, de eles tiveram que perceber o próprio pecado. Eles tiveram que ter os seus olhos abertos para que a nudez deles fosse revelada. E isso traz um pensamento para a nossa vida que é algo que me causa muito temor. Muitas vezes a gente está tão distante de Deus, muitas vezes a gente está tão cego no nosso próprio entendimento, crendo naquilo que a gente já sabe, enfim. A gente se apoia muito na nossa própria sabedoria e nosso próprio conhecimento para julgar a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente não veja os nossos próprios pecados. Talvez eu esteja tão cego ao ponto de não conseguir reconhecer algo que eu tenho feito que desagrada a Deus.
Isso é muito complicado. E eu quero ler, inclusive, com vocês a parte do confronto de Natan com Davi. Lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 10, ele conta toda aquela história, né? Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Então o Senhor Deus enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, e ele cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Eu acho que Deus nos livre de acabar numa situação como essa. Que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente nunca termine numa situação como essa, porque muitas vezes nós somos mais rápidos em apontar os erros dos outros e nós somos profissionais em listar os pecados da outra pessoa, quando na verdade nós cometemos todos aqueles pecados, se não muito pior. Então que Deus nos livre dessa situação de hipocrisia mesmo, porque que nós não tenhamos os nossos olhos fechados. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor abra os nossos olhos nesse momento e, Senhor, venha revelar os nossos pecados, Jesus. Senhor, nos dá coragem de fazer essa oração, Senhor. Nos dá coragem para pedir para que o Senhor abra os nossos olhos e nos revele a nossa própria cegueira, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, se julgamos outras pessoas, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por ter feito juízo de valor, quando na verdade nós estávamos cegos, Senhor. Por favor, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um pouquinho fora de contexto aqui. Tendo em vista esses exemplos de Adão e de Davi, o que é que a presença de Deus tem nos causado? Eu acho que a nossa relação com o pecado, ela vai ditar a forma que nós nos sentimos na presença de Deus. Isso nos leva, ao segundo ponto, também pensando nessa situação de Adão e Davi, fazendo essa comparação. Enquanto Davi, ele vai até Deus, Adão se esconde. Então, eu acho que quando a gente... Qual tem sido a nossa relação com o pecado? Será que a gente tem barganhado e tentado manter algumas coisas e talvez Deus esteja nos incomodando em algumas coisas hoje? Talvez talvez o Espírito Santo esteja nos apontando algo que a gente tem que mudar. Mas se a gente não muda isso, isso vai afetar como a gente está na presença de Deus. Gente, Deus é aquele que mais nos ama. É o único que se entregou por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Se tem alguém que a gente devia se sentir bem, amado, protegido, é na presença desse Deus. Se a gente não se sente assim na presença dele, então tem algo de errado. Tem algo de errado que a gente precisa
de novo, reconhecer o pecado e, segundo processo, confessar. No Salmo 51 ali, os primeiros versículos, do 1 ao 6, ele vai falar justamente essa confissão dele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mau aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. E isso é aquela sentença que Natan fala para Davi. E Davi, ele reconhece isso também, e ele fala assim, tens razão no teu julgamento. Tens razão no que dizes. É justo o teu julgamento contra mim, pois eu sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. O único que pode nos perdoar de qualquer impureza é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que pode nos purificar desse pecado. Só que esse processo, essa transformação, ela só acontece no momento em que a gente confessa. Porque esse é o momento em que a gente se abre para Deus e a gente reconhece, eu sou pecador e eu preciso de você. Porque o Espírito Santo, ele não consegue trabalhar num coração endurecido. Ele pode, muito bem, chegar com o pé na porta, com tudo assim, mas ele não faz, porque ele é um Deus amoroso e ele espera que a gente confesse os nossos pecados a ele, e ele é fiel e justo para nos purificar de todo e qualquer pecado. Esse arrependimento que eu digo, que vem da confissão, quando nós confessamos, nos arrependemos, creio que todos nós já sabemos o significado, que é metanoia, que é justamente a palavra do grego que diz mudança de direção, ou mudança de atitude, ou mudança de pensamento. Assim, nós estamos seguindo em uma direção e nós viramos, é um 180, é uma decisão em que eu estou seguindo por esse caminho e eu viro para esse e agora eu sigo aqui. Isso é o verdadeiro arrependimento. É uma mudança de direção radical. E para onde que nós devemos voltar? Justamente para Deus. O pecado, ele vai nos afastar de Deus, seja para qual direção for. E o arrependimento é a volta para Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus. E não deixar que a vergonha do pecado se sobressaia ao ponto de nos afastar ainda mais. Porque isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Muitas vezes quando a gente peca recorrentemente, isso causa uma vergonha dentro de nós. E talvez a nossa reação seja justamente nos afastar de Deus. Talvez quando a gente reconhece que pecou, nós temos vergonha de voltar a Deus e a gente fala, não, peraí, vou esperar uns dias aqui antes de falar com Deus de novo, porque vou esperar ele se acalmar um pouquinho. Mas não é isso que a gente precisa fazer. No momento que a gente peca, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar no momento que a gente se arrepende, no momento que a gente volta para ele, no momento que a gente reconhece a nossa própria humanidade, e ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso nos leva ao terceiro processo, que é justamente a transformação. E aquilo que eu estava dizendo, que um coração arrependido, voltado a Deus, ele passa por uma transformação por causa da fidelidade e misericórdia do Espírito Santo. Essa transformação, ela só pode vir do Espírito Santo. Um homem, ele não pode mudar a si mesmo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pode até mesmo mudar de direção, a gente pode até mesmo abandonar tudo para trás, mas nós não vamos conseguir mudar por nós mesmos. Nós sim, precisamos nos arrepender, mas nós dependemos totalmente do Espírito Santo e da ação dele. Por quê? Nós vamos mudar
certo, eu entendi que eu... Beleza, eu entendi que eu pequei. Reconheci isso, confessei. E agora eu quero ser transformado. Mas eu vou mudar para quê? No sentido de, no que eu vou me transformar? Qual é o modelo? Qual que é o molde? Beleza, o que eu deixo de fazer e o que eu passo a fazer? O homem ele não consegue fazer isso por si mesmo, porque o perfeito molde é Jesus Cristo. Entende? Jesus Cristo é aquilo que nós almejamos, é quem nós temos como referência. Mas você pode falar para mim, falar, beleza, mas eu conheço Jesus. Eu sei quem ele é. Eu ouvi histórias sobre ele. Ontem eu, não por acaso, vi um filme sobre o nascimento dele. Porém, quem revelou Jesus foi o Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que conhece Jesus. Somente aquele que conhece o coração de Cristo pode transformar o nosso coração no coração de Cristo. Porque foi todo um processo. Hoje, gente, nós somos muito abençoados por ter nascido na época em que nós nascemos. Porque nós já nascemos numa época em que Jesus já veio e o sacrifício já foi feito e o sangue já foi derramado e o preço já foi pago. E nós temos esse privilégio de simplesmente voltar para Jesus e tudo já está feito. Mas antigamente eles não tinham isso. Eles sabiam do Messias, mas o Messias ainda não tinha sido revelado. E quando Jesus vem e ele morre e vem o Espírito Santo, então toda a obra redentora é revelada por meio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conta toda essa história desde o princípio. O Espírito Santo estava lá no início, ele estava lá no meio, ele está aqui agora. Então é ele que pode nos revelar Cristo. Então a nossa oração, ela precisa ser: Espírito Santo, gera em mim o coração de Cristo. Espírito Santo, gera em mim os olhos de Cristo, gera em mim a mente de Cristo. Porque eu tenho a Bíblia, e se o Espírito Santo não me revelar aquilo que está escrito, para mim vão ser só palavras. Entende? Então nós dependemos visceralmente do Espírito Santo. Nós dependemos dele, nós precisamos que ele venha e nos revele aquilo que está escrito na palavra. Nós precisamos que ele venha e mostre como Cristo era, como Cristo é e como Cristo será. E essa transformação, ela é um trabalho do Espírito Santo. Essa transformação, ela é um trabalho do Espírito Santo. E de novo, ele é fiel e justo para fazer isso. Ele é misericordioso para fazer essa obra. A partir do momento em que nós nos voltamos para ele, o Espírito Santo ele não vai abandonar um coração quebrantado, um coração contrito. O Espírito Santo não vai deixar passar a tua dor, ele não vai deixar passar as tuas palavras de quebrantamento. Porque ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso, ele vai nos transformar. Ele quer gerar o coração de Cristo em nós. Essa é a obra dele. O Espírito Santo deseja que Cristo seja revelado em nós também. Glórias a Deus por isso. Essa é a oração de Davi. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes agora, porém permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia. E um coração transformado, finalmente, um coração transformado é capaz de experimentar a alegria da salvação. Porque agora que nós fomos transformados pelo Espírito Santo,
essa obra maravilhosa, ela vai se revelando a nós. Ele continua: então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Deus, antes do nosso louvor, antes da nossa adoração, antes dos nossos sacrifícios, Ele quer ver um coração transformado em nós. De novo, Ele quer ver Cristo sendo gerado em nós. O Espírito Santo, Ele deseja ver o Filho de Deus transbordando de nós na vida de outras pessoas. De novo, somente um coração transformado é capaz de alegrar-se por causa da salvação. Porque agora nós entendemos. E agora eu vou fugir um pouquinho, eu já estou caminhando para o final, tá? Mas eu vou fugir um pouquinho do tema. Ou melhor, eu vou voltar ao centro do tema, que eu quero falar um pouco de Jesus Cristo, que é justamente o maior motivo da nossa alegria. E um coração transformado gera Cristo em nós, e a partir do momento que nós começamos a olhar para Ele, a contemplar Cristo, nosso coração se alegra nele, porque Ele é aquele que é ungido com óleo de alegria. Não lembro exatamente em qual passagem que fala isso. Eu estava até comentando com a Alice um dia desses, que a Bíblia, ela se remete a Jesus como aquele que é ungido com óleo de alegria. E isso é muito interessante porque essa mesma unção ela está sobre nós. E o exercício que eu quero propor agora é a gente olhar Cristo nas Escrituras. Se vocês quiserem abrir, se vocês quiserem só escutar, mas eu te peço para que vocês estejam atentos às palavras desse texto. Espírito Santo, nós queremos te pedir para que o Senhor venha nos revelar a tua palavra. Espírito Santo, revela-nos o Cristo que está escrito, Senhor, na palavra. Espírito Santo, tem misericórdia de nós e nos mostra Jesus. Em nome de Jesus. Lá em João 1:1, um dos versículos mais clássicos da Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai.
eu quero ler mais um texto. Colossenses 1, do versículo 15 em diante. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Desculpa, gente, mas eu quero ler mais um texto. Efésios 2. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Deus nos deu algo maravilhoso demais, que é o próprio Filho. Ele entregou o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. E essa verdade, ela precisa produzir no nosso coração uma alegria que é inestimável, insubstituível, porque agora, nesse momento em que nós já estamos seguros. Nesse momento agora, nós já estamos salvos. Nesse momento agora, que nem diz o texto, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu não necessariamente entendo completamente o que isso quer dizer, mas isso mostra o quão maravilhoso essa verdade é. É tão maravilhoso que nós não conseguimos nem sequer compreender. O texto de Romanos 8, ele fala que Deus nos fez herdeiros com Cristo Jesus. Então, que eu quero encorajar mais uma vez, redundante, né? Mas eu quero encorajá-los a meditar nas verdades desses textos, a meditar na Bíblia dia e noite, porque assim essas verdades elas vão sendo enraizadas no nosso coração, ao ponto
da gente simplesmente não ligar para aquilo que acontece com a gente nessa terra. Eu quero chegar num dia, no ponto em que as coisas que acontecem aqui não sejam comparadas à glória que vai me ser revelada no futuro. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai governar sobre tudo e todos. E nós vamos ter um lugar nesse reino. Nós vamos ter um lugar nessa eternidade. Nós vamos herdar aquilo que era de Jesus. O Filho de Deus imaculado. Imagina a recompensa que Ele não vai receber. Nós somos co-herdeiros com Cristo, segundo o texto. Então que a gente possa meditar sempre mais e mais e mais dessas verdades, ao ponto disso ser um combustível para a nossa alegria. Que a nossa igreja seja conhecida pela nossa alegria. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos daquilo que nos espera, nós temos segurança naquele que nos salvou. E isso gera em nós uma alegria que é incomparável. Que essa seja uma marca dessa igreja. Para que a gente sempre seja encontrado com um sorriso no rosto, porque algo muito maravilhoso nos espera. Nós não conseguimos nem compreender, mas é algo tão grande, tão maravilhoso, tão lindo. E é isso que eu queria deixar aqui, para que a gente possa meditar sempre mais e mais, e essa seja uma verdade muito profunda no nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa salvação, Jesus. Nós queremos te agradecer pelo teu sangue. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu corpo, Senhor, que se entregou em favor de nós, Jesus, sem que a gente merecesse. E, Senhor, você nos deu uma alegria que é incomparável, Jesus. Você nos deu uma alegria que é insubstituível, Jesus. E essa alegria já é nossa, Senhor, por isso nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos nos colocar aos teus pés, Senhor. Nós queremos confessar o nosso pecado, Jesus. Senhor, e ser transformados por Ti, Espírito Santo. Para que o Filho, Senhor, simplesmente ao lembrarmos do Filho de Deus, o nosso coração possa se alegrar. Somente ao lembrar de Jesus Cristo a gente possa sentir paz. Somente ao lembrar do Filho de Deus a gente possa achar satisfação, prazer, completude. Espírito Santo, vem realizar essa obra em nós. Nós te damos liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.